Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Bom, primeiro é uma grande alegria poder pregar esse retiro, né? Esse dia reservado a Nossa Senhora. E o tema da pregação que foi me dado é um tema muito bom. E eu fiquei muito feliz, foi um presente, né? Depois de ouvir o Hélio falar sobre a liberdade na consagração, né? Porque no pecado não existe liberdade, mas existe escravidão. O Rodrigo nos trouxe uma catequese sobre o rosário. O tema de agora é: Nossa Senhora nos dá um coração adorador. E se existem duas orações mais poderosas na igreja, a oração mais poderosa da igreja católica do mundo, do universo, chama-se missa, é ou não é? Então a oração mais poderosa da igreja é a missa. E a segunda oração mais poderosa é o rosário. Então, quem é mariano não tem como não ser eucarístico, porque a Santíssima Virgem Maria, uma devoção mariana, nos leva a uma devoção eucarística. Porque a mãe sempre vai nos levar para o seu filho, não é isso? Então, nessa pregação, nós vamos compreender um pouquinho de como que Nossa Senhora nos leva a termos um coração adorador, a reconhecermos em seu Filho sacramentado no Santíssimo Sacramento, e que ela nos leve a esse coração adorador, amém? Então vamos pegar João capítulo 2, é um texto que nós estamos aí acostumados, né? João capítulo 2, vamos a partir do versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Bom, aproveitar para me apresentar. Quem não me conhece, eu sou o Celito, e para quem conhece também, eu sou o Celito mesmo, tá? Mesma coisa. Então eu sou o Celito Garcia, meu nome de batismo é Joselito, mas pode continuar chamando de Celito, pelo amor de Deus, tá? Eu sou de Votuporanga, sou casado com a Michele, a morena mais bonita e mais sortuda de Votuporanga, né? Que eu sempre digo isso. Tenho 2 filhos maravilhosos, né? Estou morrendo de saudade já. O Caio eu nem vi, né? Estou vindo de missão, emendando missão. Nem vi o Caio ainda, vi o Bruno ontem. Mas sou pai do Caio, de 4 anos agora, e do Bruno, 6 anos. E eu espero que esse ano minha esposa engravide, meu Deus do céu. E que já venha já 3. Apodar o Hélio eu não vou conseguir mesmo. Apodar o Hélio eu não consigo mais, mas que venha 3 já de uma vez. Sidraque, Misaque e Abidênago, né? Aí, gente... Poxa vida, né? Sou pai do Caio e do Bruno, tenho 38 anos e eu sou membro de uma comunidade chamada Comunidade Ignis. Temos um carisma de anúncio do Evangelho no poder e no fogo do Espírito, a defesa de Jesus Cristo, da sua igreja com amor eterno, e se preciso darmos a vida por ela. E nosso apostolado é lá em Votuporanga, e temos também vários lugares do Brasil, alguns apostolados da comunidade, amém? Então esse sou eu, irmão, tá? Grande coisa, né? Então o texto diz assim, João capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento, e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Presta atenção agora, que por incrível que pareça, aqui está o rema dessa pregação, o forte, né? Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus disse: enchei as talhas de água. Eles encheram até a borda. Então lhes disse Jesus: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles levaram. Quando o mestre Sala provou da água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora? Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Dá um beijinho na sua Bíblia aí, e olhe para mim.
esse texto ele é muito importante, porque nós entendemos a intercessão poderosa de Nossa Senhora. Aquilo que todos nós já sabemos, não era a hora de Jesus se manifestar, não era a hora de Jesus, de haver uma teofania ali, uma manifestação de Jesus, não era a hora. Ele mesmo diz para Nossa Senhora, quando ela percebe que acaba o vinho, ela avisa ele: ó filho, acabou o vinho. Ele fala: mas a minha hora não chegou ainda, não é isso? Nossa Senhora olha para os serventes e fala: então façam o que ele vos disser. E acontece o milagre, né, da água que se transforma em vinho. Isso é cotidiano e nós estamos acostumados. A Santíssima Virgem Maria é intercessora, e ela é a onipotência suplicante. Ela está a todo momento intercedendo por cada um de nós. Mas existe uma coisa que não está obscura, mas é um dedo teológico do Espírito Santo aqui, para falar inclusive da Eucaristia. Quantas são, o que estava acontecendo ali? Um casamento, não é isso? O casamento é um sacramento, não é? E quantas são as talhas que Jesus pede para encher? São quantas? 6. Então nós podemos somar aí, ó, que é o sacramento do que está acontecendo do matrimônio, e as 6 talhas representam o quê? Os outros 6 sacramentos. Então são 6 sacramentos, mais o sacramento do matrimônio. E naquele casamento, isso é até para os casados, ou para aqueles que vão casar, como que um casamento dá certo? Tem que ter a Santíssima Virgem Maria, e tem que ter o sangue de Cristo, que é o santo sacrifício da missa. Então para um casamento dar certo, tem que ter o quê? A devoção mariana e a devoção eucarística. O sacramento do matrimônio, e Jesus pede para encher 6 talhas de água, e ali se transforma a água em vinho. Isso faz uma alusão ao quê? Ao corpo, ao sangue diviníssimo e preciosíssimo de nosso Senhor. Então quando Jesus faz o primeiro milagre, Jesus também faz alusão aos 7 sacramentos da igreja, e demonstra claramente ali que um dia iria acontecer a transubstanciação. Aquilo que é natural, aquilo que é comida, se transformaria um dia no sangue dele. O vinho, ali a água se transforma em vinho, mas futuramente o vinho se transformaria no seu sangue, amém? Então quando Jesus faz o seu primeiro milagre, é feito por meio e pela mediação da Santíssima Virgem Maria naquele casamento. Nossa Senhora é uma escola de espiritualidade, nós sabemos disso. A Santíssima Virgem Maria é uma escola de espiritualidade. Então ela nos ensina a rezar por meio da imitação a Nossa Senhora. Ela nos ensina a ser católicos por meio da imitação e da escola de Nossa Senhora. Ela nos ensina a ser fiéis, a ser santos, a ser perfeitos, a agradar a Deus em tudo, a silenciar. Então, se existe uma escola de santificação, ela começa por meio de Nossa Senhora. Amém? E a primeira vez que esse mundo recebeu a comunhão foi por meio da Santíssima Virgem Maria, na encarnação. O mundo recebe a comunhão pela primeira vez, a humanidade recebe a comunhão por meio da encarnação do Verbo. Então Jesus vem a nós naquilo que seria o primeiro sacrário, não é, que guarda o corpo divino de nosso Senhor, e não apenas o corpo, mas também a divindade de Jesus. Olha só que bonito, no ventre de Maria está escondido, como está também no Santíssimo Sacramento. No ventre de Maria está escondido a humanidade e a divindade de nosso Senhor no seu ventre. É a mesma coisa que depois, quando o Santíssimo estiver exposto no ostensório, também está escondido, está oculto o diviníssimo e a humanidade e a divindade de Jesus também no Santíssimo Sacramento. Aquilo que estava exposto na cruz, né, quando a gente olha para a cruz, a gente vê a humanidade de Jesus exposta. E a Santíssima Virgem Maria, a mãe das dores, estava lá também padecendo o seu calvário. Só que na cruz, a humanidade exposta, mas a sua divindade oculta, escondida na cruz. Que no Santíssimo Sacramento, como também no ventre de Maria, se escondia a divindade e a humanidade de Nossa Senhora. Amém? Isso é bonito demais, não é? E se existem 3 momentos na história de Nossa Senhora que nós podemos pegar para essa pregação, também como escola de sermos verdadeiros adoradores do corpo e do sangue sacramentado de nosso Senhor, são 3 momentos importantes. Primeiro, antes da encarnação do Verbo. O segundo momento, na encarnação do Verbo. E um terceiro momento, depois da encarnação do Verbo. Então a encarnação do Verbo, sim, o faça-se de Nossa Senhora, nos ensina o quê? A preparação para a comunhão, a hora da comunhão e a ação de graças depois da comunhão. Então a encarnação do Verbo nos ensina a ser adoradores.
quando Jesus nasce, e onde que Jesus nasceu mesmo? Vocês lembram a cidade que Jesus nasceu? Belém, não é? O nome Belém, na tradução do grego, significa casa do pão. Sabiam disso? Belém significa casa do pão. E se eu não me engano, em aramaico, a tradução é casa da carne. Então até o nascimento de Jesus em Belém significa casa do pão e casa da carne, que viria a ser dado a cada um de nós como alimento espiritual. Nós podemos dizer, sem erro nenhum, o quê? Belém foi a primeira cidade que Jesus, a primeira catedral foi aquele presépio, não é? aquele lugar de colocar os animais. A primeira catedral foi ali. O primeiro altar foi a manjedoura, onde Jesus foi depositado. A primeira sacerdote, o primeiro incenso e o primeiro turíbulo foi a Santíssima Virgem Maria. Então não tem como uma alma mariana não se tornar por excelência uma alma eucarística. Se eu sou muito mariano, mas não sou eucarístico, existe alguma coisa de errado. Porque Nossa Senhora, segundo a vontade de Deus, nos trouxe por meio do milagre da encarnação do Verbo, nos trouxe Jesus eucarístico. Então uma alma mariana é o que o padre Júlio Maria de Lombardi diz, não é? Quereis formar almas marianas, almas eucarísticas, então formai antes almas marianas, que você então estará formando automaticamente almas eucarísticas. Antes de eu entrar na questão prática da nossa comunhão, eu quero fazer com vocês aqui uma lembrança, uma memória da importância de Nossa Senhora para nos ensinar como essa escola eucarística. Olha só, como que Deus cria o mundo, vocês lembram? Deus, para criar o mundo, Ele criou um monte de pedreiro e foi lá e construiu a terra, o mar, foi assim? Primeiro Ele criou os pedreiros, os mestres de obra, e depois foi criar. Não, Deus cria tudo pela palavra, não é isso? Adabar, não é chamado Dabar. Deus cria tudo pela palavra. Faça-se o sol, faça-se a luz, faça-se o firmamento, não é assim? Então tudo foi feito pela palavra. Vamos dar um salto porque nós não temos tempo. Deus então cria o mundo pela palavra. Quando o anjo vem, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel vem e apresenta um plano salvífico para uma mocinha de 13, 14, 15 anos chamada Maria. Qual que é a palavra, qual que é a resposta que Nossa Senhora dá ao anjo? Faça-se, não é um sim, não é? É muito mais do que um sim, ela também fala, faça-se. Então Deus cria o mundo pela palavra faça-se, e a Santíssima Virgem Maria nos dá o Salvador do mundo pela palavra faça-se. Vamos dar outro salto aqui, agora vamos para a missa, por exemplo. Santo Agostinho sempre ensinou que as mãos do sacerdote é o útero de Nossa Senhora, porque em toda missa acontece uma nova encarnação, amém? Então em toda missa, quando o padre impõe as mãos, ali acontece uma nova encarnação, e o sacrifício se dá pela palavra do padre. Quando o padre faz ali a epíclise, né, ele suplica o Espírito Santo, e a anamnese, que ele faz o relato da instituição, que ele fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é pela palavra do padre que o sacrifício acontece da missa. O padre não fala faça-se, não é? Mas ali acontece uma nova encarnação, e olha que legal, quando ela pergunta para o anjo, Nossa Senhora pergunta para o anjo, mas como se fará isso, sendo que eu não conheço homem nenhum, não é? Ela não pergunta isso? O que o anjo fala? A sombra do Altíssimo lhe cobrirá. Olha só que bonito que o padre faz. Se as mãos do padre é um útero de Nossa Senhora, e toda missa é uma nova encarnação, quando o padre impõe suas mãos, e a sombra da mão do padre cobre aquelas espécies do pão e do vinho, a sombra da mão do padre encobre as ofertas, ali acontece também o novo milagre, uma nova encarnação. Jesus se faz presente, corpo, sangue, alma e divindade. Por isso que a mão do padre é o útero de Nossa Senhora. Do mesmo jeito que a sombra do Altíssimo cobriu a Santíssima Virgem e deu Jesus no ventre dela, a sombra da mão do padre, quando cobre as ofertas, nos dá também Jesus vivo, real. Corpo, sangue, alma e divindade. É presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Então você pode fazer o que você quiser. Pode se separar o sol da luz, né, a luz do sol, mas nós não podemos separar Jesus da Santíssima Virgem Maria. Nós não podemos. Existe um ódio contra Nossa Senhora hoje que é muito frequente, não é? Os nossos irmãos estão gravando nessa pregação, né? Os nossos irmãos protestantes semeiam um ódio contra a Santíssima Virgem Maria, e por consequência também um ódio contra o corpo divino de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento.
De onde vem esse ódio, meus irmãos? Onde deveria ser o que? Um amor, né? A Santíssima Virgem Maria, Deus poderia criar um mundo até melhor. Claro que Ele fez perfeito, mas Deus jamais poderia criar uma mãe melhor do que Ele criou, a Santíssima Virgem Maria. Ela é boa, ela é santa, ela nos deu Jesus, ela aceitou o plano salvífico. Ela é uma mulher especial, não é uma mulher qualquer. Ou você acha que Maria é uma mulher qualquer? Então, se Deus nos manda amar até os nossos inimigos, quanto mais não amar a mãe dele, não é isso? Então esse ódio de Satanás, esse ódio satânico, de falar que Maria é uma mulher qualquer, de que Maria não poderia ser outra mulher, isso é dizer assim, ó, Deus pode errar. Quando eu falo assim, não, mas poderia ser outra mulher qualquer, eu estou afirmando o seguinte, então quer dizer que Deus podia errar. Deus jogou na loteria e tirou uni, dunité, juntou a Santíssima Trindade lá e falou, vamos tirar 2 ou 1, para ver quem ainda vai escolher. Tirou 2 ou 1, aí o pai ganhou, tá bom, eu escolho essa aqui. Você acha que Deus é assim de brincadeira? Ou o pai falou, Jesus falou assim, ó, eu vou escolher uni, dunité, salame minguê, essa é a mulher que meu filho vai nascer, é isso? Jamais. O plano de Deus é eterno. Olha aqui, meus irmãos, antes mesmo de Deus pensar o mundo, Deus já pensava a Virgem Maria, concorda comigo? Antes de Deus criar a igreja, Ele já pensava a Santíssima, aliás, Ele pensava a igreja e a Santíssima Virgem Maria antes de todos os tempos. Então a Santíssima Virgem Maria é plano salvífico de Deus. Deus poderia vir adulto, não é isso que a gente prega sempre por aí? Jesus poderia vir adulto, nem precisar de uma família, nem precisar nascer de uma mulher, mas Ele quis. Ele quis nascer de uma mulher. Então quem somos nós? Nós somos a 4ª pessoa da Santíssima Trindade, para querer dizer que Maria é uma mulher qualquer e poderia ser qualquer outra? Alguma de vocês mulheres, que são a maioria aqui, já ficaram grávidas de Deus? Alguma de vocês já ficou grávida de Deus? Alguma de vocês que estão aqui, um anjo foi na sua casa e falou assim, ó, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, você vai ficar grávida pelo Espírito. Alguma das senhoras aqui? Então quer dizer, existe uma mulher que é muito mais especial, não é? Existe uma mulher que está acima dos anjos, acima dos santos, e essa mulher é a Santíssima Virgem Maria. Então nós precisamos, a devoção mariana é necessária para a nossa salvação, porque se Deus precisou dela, Ele poderia vir adulto, Ele poderia vir numa nave espacial, ia ser até mais legal, cinematográfico. Imagine a nave espacial descendo, imaginou, Éder? A nave espacial descendo, aí a porta ia se abrir, aí Jesus ia aparecer na porta, Dominus vobiscum, ia ser mais cinematográfico. Mas Ele quis, Ele escolheu, e o plano dele é nascer de uma mulher. Então o verbo se faz carne, a primeira comunhão da humanidade se dá no ventre da Santíssima Virgem Maria. Ela é a mãe eucarística. Tem até uma história, deixa eu contar para vocês essa história. Era um tempo de guerra, e é uma história com H mesmo, viu? A história é real. Era um tempo de guerra, e que alguns prisioneiros que estavam há muito tempo presos, o comandante mandou enviá-los para a família. E tinha um cara chamado Pedro. O comandante falou, podem enviar eles para a família, vamos libertá-los, né? E o Pedro já estava quase morrendo, de tanto tempo preso, má alimentação, ele estava quase morrendo. Ele não conseguia voltar para a terra dele, que era na Itália. Então o comandante fez o quê? Telegrafou para a família e falou, ó, nós libertamos aqui o seu filho, só que não tem como nós enviarmos ele não tem como ele ir, ele está quase morrendo, então se vocês quiserem, podem vir buscar. O pai então desse menino, desse homem, desse jovem, partiu então e foi buscar o Pedro, que estava quase morrendo. E chegou e abraçou e falou, vamos embora, meu filho, que eu vou te levar. E na bolsa do pai tinha alguns pães que a mãe fez. E ele falava assim, filho, come, esse é o pão da mãe. Ele falava, nossa, é o pão da mãe, que saudade do pão da mãe. Começou a comer. E no meio da caminhada, até chegar em casa, ele ia comendo e falava, meu Deus, que saboroso é esse pão da mãe. Ele ia comendo aquele pão, e cada vez que ele tinha fome, dava mais pão, e quanto mais ele comia daquele pão, ele foi recobrando a sua força, foi sarando, até que ele ficou totalmente curado, só comendo o pão que a mãe mandou. Jesus é o quê? Jesus é o pão da mãe, é o pão que Nossa Senhora nos dá. Inclusive, meus irmãos, biologicamente falando,
Olha, biologicamente falando, e eu não estou falando da minha opinião, eu estou repetindo um dos maiores teólogos da história da igreja, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho fala que quando nós comungamos da Eucaristia, nós também estamos comungando a carne de Nossa Senhora, biologicamente falando, porque onde foi formada a carne de Jesus? Na carne de Maria. Onde foi formado o sangue de Jesus? No sangue de Maria. Então, quando comungamos o Cristo, claro que aqui nós comungamos a pessoa do Jesus, amém? Mas de certa forma, biologicamente falando, nós estamos comungando também da carne de Nossa Senhora. Por isso que ela é a mãe da Eucaristia e é o exemplo para nossas comunhões. Agora vem esses irmãos aí que a minha avó é mais velha do que a igreja deles. A minha avó é mais velha do que a igreja deles. Falar que Maria é uma mulher qualquer, que Maria é isso, Maria... Até tinha umas mulheres que falavam que Nossa Senhora era prostituta. Ela foi uma prostituta, não é? Aí eu falei assim, quem foi prostituta foi sua mãe. Aí ele ficou chateado comigo. É a mesma coisa. Uma vez até publiquei na internet uma frase que está até hoje compartilhando, né? As pessoas compartilham, que é verdade. Por exemplo, dizer que Maria é uma mulher qualquer é muito fácil, e qualquer um pode dizer, não é? Eu quero ver dizer isso para o filho dela no dia do juízo final. Chega no dia do juízo final, diante de Jesus, fala assim, sua mãe é uma mulher qualquer. Ah não, para ser salvo, né? Aí ela é uma gracinha, aí eu amo ela, não é assim? Agora aqui na terra, eles falam que Maria é um demônio, que Nossa Senhora é um demônio, que atrás de cada imagem de Nossa Senhora há um demônio. Não, a devoção mariana nos santifica. Então mulher qualquer é a mãe de quem fala isso, amém? É duro isso, não é? Mas é o que eles falam da mãe de Jesus, velho. Parece que eu estou sendo duro, mas não é o que eles falam da mãe de Jesus. Rapaz, se falar assim, Celito, sua mãe é uma mulher qualquer, eu vou ficar muito bravo. Você não vai ficar bravo? Se falar assim, mulher qualquer é a sua mãe, é a senhora de sua mãe, você não vai ficar bravo? Ah, filho, quando era criança era assim, pode xingar meu irmão, meus primos, pode xingar até meu pai, mas mexeu com a minha mãe, arrumou briga, não é assim? Então imaginem, quantas pessoas não perdem a oportunidade de ganharem o céu por meio de Nossa Senhora, porque ao ouvirem Satanás, que é aquele que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lá no proto-evangelho diz, porém ódio entre ti e a mulher. Então quem semeia esse ódio no coração dos homens é o próprio Satanás. Quem odeia a Santíssima Virgem Maria, nós sabemos agora quem é que inspira esse ódio nos corações. É o próprio Satanás. Porque tem como não amar a mãe de Deus, gente? Tem como? Não amar aquela coisa mais linda que é a Nossa Senhora? Ela é maravilhosa, ela é linda, ela é boa. Imagine se um dia Nossa Senhora aparece para nós. Eu falo igual o Hélio brinca, né? Se um dia ela aparecer para mim, eu vou morrer, porque eu não vou aguentar, não é? De tão maravilhosa que é a mãe de Deus. E como que tudo isso que eu falei para vocês pode nos levar a um coração adorador? É entrando na escola eucarística de Nossa Senhora. A missa, meus irmãos, como eu disse na consagração, é uma nova encarnação. Em toda a missa acontece um milagre. E se nós pegarmos a Santíssima Virgem Maria, antes da encarnação, a encarnação pode ser a hora que nós vamos comungar, nos unir a Deus. Como que a Santíssima Virgem Maria se preparava antes do anjo vir até ela? Como que ela se comportava? A Santíssima Virgem Maria era uma mulher doce. Doce é a palavra de Deus. Ela conhecia as Escrituras. Ela rezava, era a mulher do silêncio. Ela aguardava já a vinda do Messias, sem saber que seria ela a escolhida de Deus. Então a preparação para a encarnação nos mostra uma mulher simples, humilde, mas sedenta do Cristo, sedenta do Messias, que aguardava ansiosamente aquele que seria o Salvador do povo judeu, aquele que viria para salvar a humanidade, para remir as pessoas do pecado original. Então essa era a Santíssima Virgem Maria, uma mulher que aguardava a vinda do Senhor. Claro que nós podemos pegar muitos mais elementos aqui, mas vamos olhar para a nossa preparação para a comunhão. Como que eu me preparo para ir receber Jesus na missa, não é? Como que eu saio de casa? Eu saio de casa já com uma intenção no coração. Eu sei que eu estou indo para o Calvário, que a missa é um Calvário. Eu sei que na missa eu vou encontrar a Santíssima Virgem, porque se o Calvário está atualizado, presentificado na missa, quem que está aos pés da cruz? Nossa Senhora. Olha, então há duas presenças de Maria. Há uma presença dela na Eucaristia, e há uma presença dela espiritual no meio de nós, porque o Calvário se faz presente ali.
Tem noção do que é isso, meu irmão? Então como que eu me preparo para receber Jesus? Como que ela se preparou antes da encarnação? E como que eu me preparo para receber Jesus na missa? Para me unir com Deus na missa, na Santíssima Comunhão? Primeiro, olhe para mim. A Santíssima Virgem Maria é a mulher que crê, não é isso? Primeiro, eu creio que Jesus está presente ali naquele pão. Eu creio que o que eu vou comungar não é apenas um pão bento, um pãozinho abençoado, um pãozinho sagrado, mas eu creio que o que eu vou receber ali é o próprio do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Eu creio nisso. Eu estou me preparando para isso, para recebê-lo nessa maneira. Eu tenho fé que na missa acontece uma transubstanciação. Aquilo que é pão não é mais pão, aquilo que é vinho não é mais vinho, mas é sangue, é corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me preparo sabendo que quando eu me unir a Ele, é o momento mais especial e mais espetacular, mais espiritual, mais metafísico, mais transcendental que eu posso experimentar em minha vida. Ou quando eu me preparo para receber Jesus na comunhão, eu vou como se eu fosse receber uma bolachinha abençoada. Eu creio mesmo, aí que está, irmãos. Eu creio mesmo que Jesus está presente na Eucaristia. Eu faço uma boa preparação no ofertório, por exemplo, da missa. Eu ofereço mesmo ali a minha vida, né? Ou eu aproveito o ofertório, porque o ofertório parece o quê? O recreio da missa, não é? Vai começar o ofertório, parece que é o recreio. Eu vou tomar água no ofertório, porque agora é o intervalo da missa, o ofertório. Como que eu me preparo para receber Jesus? Eu tenho que pensar na Virgem Maria. Ela conhecia as Escrituras, ela tinha fé, ela acreditava que o Messias iria vir, mesmo que ela não soubesse que seria com ela. Ela sabia que precisava de um Redentor. Nós nos aproximamos da comunhão de que maneira? Eu preciso desse corpo, ou eu vou como se ele precisasse de mim, não é? Então, meus irmãos, olhem aqui para mim, por favor. Está cansativo ou não? Porque se estiver cansativo, eu vou continuar do mesmo jeito, então. A gente chega lá. A preparação para receber a comunhão é muito mais importante do que a ação de graças, amém? Nós vamos chegar lá, mas a ação de graças, hoje quase ninguém faz ação de graças, não é? Mas, gente, é muito mais importante me preparar para receber Jesus do jeito que a Virgem Maria. Gente, quando o anjo chegou e olhou para Nossa Senhora, você pode ver que fala Ave Maria, não é assim que ele fala? Quem se assustou foi o anjo, gente, é sério. Sabia disso? Ele aparece e vê uma mulher tão santa, tão bela, tão cheia de graça, que ele fala Ave Maria. Então aquilo lá significa o susto do anjo. Ele falou Ave Maria, ele falou Ave Maria, cheia de graça. Então o anjo que assustou com a grandeza daquela mulher. Então o anjo veio por meio de Nosso Senhor, né, que enviou. Ele veio e sondou o coração daquela mulher, e ele se espantou com tamanha graça, que naquele momento da encarnação, ele já se faz o quê? Súdito da rainha, da Virgem Maria. Olha só que isso. O anjo vem anunciar a ela uma criatura, que nem espiritual não é, uma criatura mesmo. Ele vem, se assusta com aquela presença maravilhosa, e sabe, olha, esse coração desta mulher está preparado para receber o verbo Deus. Porque, gente, nós recebemos em nosso coração Jesus do mesmo jeitinho que recebeu no ventre a Santíssima Virgem Maria. É do mesmo jeito. Então quando o padre está, não é? Bom, vamos pular porque não dá tempo. Então antes da comunhão, antes da encarnação e na comunhão, ó, a hora de se unir a Jesus, né? Aquele momento, muitas pessoas perguntam assim, Celito, mas qual oração eu devo fazer para receber Jesus? Como que eu devo me aproximar da comunhão? Né? Eu me aproximo da comunhão com aquele coração cheio de graça, para me unir a Deus do jeito que a Santíssima Virgem Maria se uniu, que o verbo se fez carne no ventre dela. Então quando eu vou, eu me preparei, não é? Me preparei como Nossa Senhora, eu creio que ali está Jesus, eu creio na presença real. Quando eu for na fila da comunhão, eu vou sabendo que ali na frente está o Deus dos deuses, o único Deus, o único Senhor. Ali está toda a Santíssima Trindade, na pessoa do Cristo, na pessoa do Filho.
Irmãos, nós podemos pegar qualquer riqueza do mundo e colocar em comparação a uma partícula da hóstia consagrada, que não vale nada. Então, se existe o ápice de nossa vida, o momento mais importante da nossa vida é o quê? É a hora que eu me uno a Jesus na comunhão, porque eu estou comungando Deus. Como que estava Maria na hora da encarnação? Ela estava orando, ela estava rezando, ela foi visitada pelo anjo, porque ela estava cheia de graça. E quando eu vou para a comunhão, existe um anjo também que me acompanha, que é meu anjo da guarda, não é isso? Então, quando eu vou receber Jesus, eu também tenho que estar orante, crendo, com o desejo de me unir a Deus, de me unir a Jesus na Eucaristia, na comunhão, e ser um com Ele. Olha o que é a comunhão, olha o que é a comunhão: meu corpo, aliás, o corpo dele no meu corpo, o sangue dele no meu sangue, a divindade dele na minha humanidade. É isso que é a comunhão. Então a Santíssima Virgem Maria nos ensina, porque na hora da encarnação ela estava ali toda santa, perfeita. É por isso que nós não podemos comungar em pecado mortal, amém? Acho que o Rodrigo falou um pouquinho sobre isso aqui. Não comungue em pecado mortal de jeito nenhum, nem que o padre autorizar, não vá. Nem que o padre falar, você pode, você fala, eu não vou. Porque comungar em pecado grave é um sacrilégio. Quando Jesus entra no ventre de Nossa Senhora, é o ventre mais santo, não existe outro mais santo do que esse. Então ali ele encontra refúgio. Quem que foi o primeiro que comungou em pecado mortal na missa? Vocês sabem quem foi? Foi Judas. Claro que é uma metáfora, tá? Isso não é teologia, isso é metáfora. Quando Jesus dá a comunhão para Judas, o que acontece? Ele comunga e sai, não é isso? O que acontece depois? Ele se suicida. Porque a comunhão é exatamente aquilo que o Rodrigo falou. Nós recebemos o Cristo, porque Jesus não pode sair da comunhão. Nós recebemos Jesus inteiro, completo, o Cristo todo. Mas nós não recebemos os efeitos da comunhão, pelo contrário, nós recebemos efeitos contrários da comunhão, porque é um demônio que nos acompanha. Amém, irmãos? Isso que ensina são os santos. Então, na hora da comunhão, do mesmo jeito que eu me preparei para receber Jesus, na hora da comunhão eu tenho que estar todo santo ali, confessado, eu tenho que estar apto a me unir a Deus, aberto o meu coração para receber Jesus, e me unir, me tornar um só com Deus, me tornar um só com Jesus Cristo. Aí quando eu comungo, né? Quando eu comungo, então ali eu me uno espiritualmente a Deus, e passa alguns segundos. Você sabia, né, que tudo que você come, depois de alguns segundos, toma todo o teu corpo, né, todo o teu organismo, não é isso? Então depois de alguns minutinhos, 3, 4, 5 minutinhos, aquela hóstia consagrada que você comeu, ela está biologicamente falando em toda a tua carne, em todos os teus poros, ela percorreu todo o teu organismo. Então você está eucaristizado. E depois, para nós não demorarmos muito nisso, né? E depois, me preparei para receber a comunhão, do jeito que ela se preparou para a encarnação. Recebi Jesus, me uni a Jesus na comunhão. E olha, irmãos, olhe para mim, por favor. Existe um símbolo eucarístico que é o pelicano. Já viram na roupa do padre o pelicano? Está o pelicano mordendo o seu peito, né, saindo sangue ali. O pelicano é um símbolo eucarístico, por quê? Diz a lenda, a história, não é? Que o pelicano subia no mais alto da montanha, fazia o seu ninho, e ali tinha os seus filhotinhos, e ele não saía do ninho, porque ele tinha medo de sair do ninho, e os predadores virem e comer os seus filhotinhos. Então ele não saía dali, ele ficava ali para proteger os seus filhotes. E como que ele alimentava os seus filhotes quando tinha fome? Ele então, quando os seus filhotinhos tinham fome, ele pegava o seu bico e mordia a sua carne do peito e dava para os seus filhotinhos. Quando os filhotinhos tinham sede, ele pegava o seu sangue e dava para os filhotinhos. E muitos deles morriam alimentando os seus filhos com a própria carne, com o seu próprio sangue, para que os seus filhotinhos tivessem vida. Isso, você compreende alguma coisa com isso? Quem dá a sua carne e o seu sangue para nós, e morre dando sua carne e o seu sangue, para que nós tenhamos vida e vida eterna, quem que fez isso para nós? Jesus. Então toda vez que eu estou na fila da comunhão, até o gesto do ministro é igual ao do pelicano, gente. Até o gesto do ministro, porque ele põe a âmbula aqui no coração, não é? Do padre, por exemplo. Aí ele vai, você chega perto dele e fala assim, ó, o corpo de Cristo não é assim?
É como se estivesse arrancando a carne mesmo, olha aqui, ó. É mais substancial quando é o padre, porque o padre é o ministro ordinário da comunhão. É o padre que tem que dar comunhão. É ele que tem que dar comunhão. Então quando você vai na fila, você vai pensando assim, ó: meu Deus, lá está o pelicano para me dar a carne dele para que eu tenha vida. Aí chega na frente do padre, né, cara? Você se ajoelha, né? Se ajoelha, aí o padre pega aí, parece que ele arranca do coração o corpo de Cristo. É o gesto do pelicano. Amém. É o Cristo que nos alimenta. E depois, para nós concluirmos aqui essa pregação: me preparei como a Santíssima Virgem se preparou antes da encarnação. Me uni a Deus na comunhão como a Santíssima Virgem Maria traz no seu coração, no seu ventre, o Divino Filho Jesus. E depois da encarnação, o que Nossa Senhora fez depois da encarnação? Olha só. Antes da encarnação, esperou o seu Filho, esperou o Cristo. Na encarnação, a união do Filho com a mãe. E depois da encarnação, acompanhar o seu Filho, estar unida junto ao seu Filho em todos os momentos. Quanto tempo Jesus viveu na terra, vocês lembram? Com quantos anos ele morreu? 33, não é isso? Quanto tempo ele ficou com Nossa Senhora? 30. Jesus teve apenas 3 anos de vida pública, 30 anos com a Santíssima Virgem Maria e 3 anos da sua vida pública. Então olha a pós-encarnação de Nossa Senhora como é que foi. Foi unida, junto, acompanhando, cuidando, estando com Jesus. É assim que deveria ser o quê? Depois da comunhão, eu faço ação de graças, e o padre no final da missa fala, ite missa est, né? Seria na missa em latim, né? Ite missa est, mas na missa em português o padre fala, ide em paz, e o Senhor vos alcance, né? Porque tem gente indo embora já, que o Senhor vos alcance. É o ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Esse ide em paz significa, vai e seja essa comunhão aí, vai e seja essa missa, leve Jesus com você, fique o máximo de tempo de Jesus com você. Quanto tempo dura a nossa comunhão, vocês sabem? Eu comunguei, quanto tempo dura aquela comunhão? Até a próxima comunhão, né? Ou se eu cometi um pecado grave. Se eu vou à missa todo dia, então é melhor ainda, porque é uma comunhão atrás da outra, não é? Então olha só, irmãos, olha aqui, acorda. Após a encarnação, foi a Santíssima Virgem Maria cuidando de Jesus. Inclusive Jesus, lá em Belém, como eu disse para vocês, que Belém é a primeira catedral, a manjedoura é o primeiro altar, o primeiro sacerdote, o primeiro incenso, o primeiro turíbulo é a Santíssima Virgem Maria, porque ela foi a primeira quem adorou Jesus com os seus olhos, ela foi a primeira quem tocou em Jesus, que pegou no seu colo, ela foi a primeira a beijar o rostinho de Jesus. Imagina, gente, a Santíssima Virgem pegando Jesus, depois da encarnação, não é isso? Olhando e falando assim, meu Deus, literalmente, né? Literalmente, meu Deus e meu filho. Meu Deus e meu filho. É porque os protestantes, com todo respeito, filhos de Satanás, eles meio que dividem, eles são tão da divisão, que eles dividem até a união hipostática de Jesus, como se Maria fosse mãe apenas do corpo e não do Espírito Divino, né? Como se, eu não sei, tem que rebolar mais do que a Anitta para entender essa teologia, porque eles rebolam mais do que a Anitta para contestar a união hipostática de Jesus e dizer que Maria não é mãe de Deus. Jesus é o que, irmãos? Homem, e também é o que? Deus. Uai, se Maria é mãe dele, como é que ela vai ser mãe só do homem? É antilógico, antifilosófico isso, não é? Então, a Santíssima Virgem Maria é a primeira a, depois de receber a comunhão universal, ela olha, beija Jesus, e olha só, olha aqui, a hóstia consagrada, a hóstia significa vítima, a hóstia consagrada é um pão ázimo sem fermento, que pode se perder qualquer partícula, não é? Ele é frágil, a hóstia consagrada é frágil, é a mesma coisa que a Santíssima Virgem pós-encarnação
está segurando Jesus, Deus frágil, no seu colo. Por isso que não pode se perder uma só partícula da comunhão. Quando recebemos a hóstia consagrada, ela é toda frágil. Até tem uma história legal que eu gosto de contar e vou contar aqui também, de São Simão de Montfort. Não, vou contar primeiro de São Luís, o rei da França. São Luís, o rei da França, estava no seu palácio, e de repente, estava se celebrando a missa na capela. As pessoas saem correndo para chamar São Luís, porque a hóstia consagrada se transformou no menino Jesus. Olha só, o frágil menino Jesus, a frágil Eucaristia se transformou no frágil menino Jesus, e foram correndo chamar São Luís, o rei da França. São Luís, corre, porque o senhor não pode perder, a Eucaristia virou Jesus, o padre está te chamando. São Luís olha para ele e fala assim, ó: o que, seu incrédulo? Eu não preciso ver um milagre para crer que Jesus está presente na Eucaristia. Pode ir lá você, seu incrédulo, e vou usar isso como mérito para que eu creia mais ainda em Jesus Eucarístico. Se fosse eu ia sair correndo na hora, nem pensar. Cadê ele? Né? Ou São Simão de Montfort, 2 cavaleiros, 2 homens de batalha. São Simão de Montfort acordou, como de costume, foi para a missa. E enquanto ele estava na missa, os inimigos começaram a invadir o território. Aí foram correndo e falaram: São Simão de Montfort, os inimigos estão chegando. Aí São Simão de Montfort fala assim, ó: eu só saio daqui quando eu ver o meu Senhor. Passa um tempo, voltam a São Simão, pelo amor de Deus, eles vão acabar com nós precisamos do Senhor. Só saio daqui quando eu ver o meu Senhor. Terceira vez, quarta vez, já desistiram. Até que o padre, a missa era tridentina ainda, né? O padre fez a grande elevação, e ele pôde então ver o Senhor. Aí ele se levantou, tomou a sua espada e foi para a batalha, depois de ver o Senhor. Só que morreu com uma pedrada na cabeça. Morreu nessa batalha. Só que ele morreu depois de ver o seu Senhor. Isso é fé eucarística. E são homens extremamente marianos. Como que deve ser a minha pós-comunhão? Se eu me preparei para receber Jesus, eu me uni a Ele, agora eu tenho que fazer o quê? Amar Ele. Qual que é a melhor? Eu aprendi isso nesse livro aqui, ó, a alma eucarística. E o ano que vem vou trabalhar com os meus irmãos de comunidade. Sabe o que eu vou trabalhar? Se nós somos escravos de amor à Santíssima Virgem, nós também seremos escravos da Eucaristia, porque é escravo do próprio Deus, né? Então nesse livro aqui eu aprendi essas coisas. O que eu tenho que fazer depois que eu recebo Jesus? Ah, lembrei, tá vendo? Lembrei. Qual que é a melhor oração que eu faço depois de receber Jesus? Gente, eu levo até hoje, né? Eu tenho no celular as orações pós-comunhão, não é? Eu tenho um monte de oração depois de receber a comunhão de Santo Tomás de Aquino, oração do Anima Christi, alma de Cristo, salvai-nos, corpo de Cristo, sabe aquela oração? E tem um monte de oração para depois da comunhão. Aí eu lendo esse livro aqui, esse padre aqui, o padre Antonino de Castelamar, ele falou assim, ó: quando você for voltar para o seu lugar depois da comunhão, deixa de lado todos os livrinhos devocionais. Falei: ô mano, você acabou comigo. Aí ele falou assim, ó: sabe que oração você tem que fazer? A oração mais perfeita depois de você receber Jesus no seu coração é aquela oração assim, ó: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Não é isso? Quem que cantou esse hino? É a oração mais perfeita para se fazer depois da comunhão. Nunca mais eu faço as outras também, mas eu faço essa primeiro. Inclusive eu volto para o meu lugar rezando Magnífica. Aí a gente volta para o lugar, se ajoelha, tá bom? Você pode sentar, tudo bem, mas todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Imagina com ele dentro de você. A gente então se ajoelha e ali passa o tempo que for necessário. Um alimento percorre nosso corpo mais ou menos por 15 minutos. Então no mínimo 15 minutos Jesus está em nosso corpo presente. Às vezes eu fico só 1 minuto, 2 minutinhos ali, faço uma oração mais ou menos, levanto, e Jesus está no meu corpo ainda por 10 minutos ainda, e eu perdi essa oportunidade, né? A Santíssima Virgem Maria ficou com Jesus em todo o tempo. Vou perguntar uma coisa para vocês:
Quais foram os momentos em que a Santíssima Virgem Maria não estava com Jesus? Vocês lembram? Os mais importantes, vamos dizer assim. Ela estava na cruz, ela estava quando o Espírito Santo, quando Jesus vem, quando o Espírito Santo vem, ela estava quando a igreja é instituída, ela estava em todos os momentos. Agora, quando Jesus entra triunfante em Jerusalém, que o povo aplaude ele, joga as palmas, não é isso? E coloca os panos no chão, a Santíssima Virgem Maria está ali, porque a glória é toda do filho dela mesmo. Agora, na cruz, quem que estava ali? Ela estava na cruz. Então eu levo Jesus na minha alma, exemplo de Nossa Senhora, até nos momentos mais difíceis da minha vida. E quantas comunhões eu não faço de fato na cruz, hein? Quantas comunhões que a gente não faz na vida estando na cruz, preso na cruz, passando por dificuldade, né? É assim ou não é? Tem comunhão que a gente faz que a gente não quer nem rezar, ou é só eu que faço assim? A gente recebe Jesus na Eucaristia, volta para o lugar, se ajoelha, e ali a gente quer ficar só ficar. Não tem nem o que falar, é ou não é? Mas quer ficar com Jesus porque a gente sabe que aquele momento ali é o momento mais importante, mais especial de nossa vida. Quando eu vou à missa, então, eu vou para o encontro com Jesus, mas também eu vou encontrar a Santíssima Virgem Maria, que está lá no Calvário, aos pés da cruz, aquela que é a Maria, a mulher das dores. A melhor forma então de eu me unir a Jesus é me unindo primeiro a Nossa Senhora, amém? Deu para entender? A melhor forma de eu me unir a Jesus na comunhão é eu me unir também à Santíssima Virgem Maria, que vai me ensinar como ela de forma extraordinária experimentou na encarnação, nós vamos experimentar na comunhão. Eu quero ler uma coisa aqui desse livro. Olha que bonito que o autor escreve sobre Nossa Senhora, ó. Maria sempre vai ser submissa a Jesus, amém? Ela sempre vai ser o que? Aquela que nos deu o pão, aquela que nos deu o Filho, aquela que nos deu a Deus, mas ela não é deusa. Ela é simples, não é? Ela que intercedeu em Caná da Galileia, mas quem fez o milagre foi Jesus, não é? Mas fez porque ela pediu, porque não era hora dele. E se ela não pede? E se a gente não pede a Santíssima Virgem? A principal coisa que você deve pedir a Jesus, a Nossa Senhora, escuta o que eu vou dizer e nunca esqueça disso. O principal pedido, irmão, antes de todos, nesse mundo, é pedir àquela que é a onipotência suplicante assim: ó Mãe de Deus, faça com que eu receba o seu divino Filho na missa, com a mesma piedade, devoção e intenção com que a senhora recebeu ele no seu ventre. A coisa mais importante de nossa vida é a missa, irmãos. Compreende? Por isso que é pecado mortal faltar a missa. Não pode, se eu falto a missa dominical, eu não posso comungar na próxima, tenho que confessar. É como diziam os padres da igreja, né? Um domingo sem missa é uma semana sem graça. Sabe o que significa sem graça? Desgraça. Um domingo sem missa é uma semana na desgraça. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão, deixa eu ver, quem quer ir para o céu? E por que nós faltamos a missa, se a missa é o céu na terra? Se eu quero ir para o céu, porque eu falto da missa? Se a missa é o céu na terra? E quem nos ensina isso é a mãe da Eucaristia. É aquela mulher lá que você está cansado, quase morrendo, mas aí você vai e come um pedacinho do pão da mãe. E olha, não tem pão melhor do que o pão da mãe, não é verdade? Minha avó fazia um pão da hora, mas minha mãe faz um pão mais gostoso. E a mãe faz um pão que tem a farinha fica grudada no cantinho, e a parte mais gostosa do pão é aquela parte que é o defeito, né? Ou quando a mãe faz aquele bolo que a bordinha fica tudo queimada. Eu gosto mais da bordinha queimada, porque é característico da mãe. Rapaz, pode estar, fica cheio de bolha o bolo. É aquele bolo que minha mãe falava: bolo mata a fome, filho. É só farinha, açúcar e leite. Mas era o mais gostoso.
Quando era solene o bolo tinha Nescau, cheio de bolha, mas eu cortava exatamente aquela bolha, porque fazia até um dentro da boca, aquela bolinha. Então é o pão da mãe. Lembra de Elias? Querendo desistir no Antigo Testamento. Aí um anjo vem e faz o que? Dá o que para ele? Pão. Come esse pão para você continuar a sua caminhada. Então, irmãos, se você não tem uma alma eucarístico mariana, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo nenhum, e eu não estou nem aí. Você vai cair. Se você não tiver caído já, sem comunhão, sem santo terço, sem santo rosário, gente, você não vai aguentar, você vai cair. Ai, minha vida é um inferno. Claro, nós antecipamos o inferno em nossa vida, sendo que eu posso antecipar o céu. Aí vai ter cruz, vai ter dificuldade, e aquele cristão é característico, né? O cara está passando maior dificuldade, mas ele está sorrindo. Como é que está, irmão? Ah, tô bem. Sua avó morreu, mas tô bem. E como é que tá? A tua tia morreu, mas eu tô bem. Glória a Deus. Ô irmão, você está aconteceu, mas glória a Deus. Não é que nem o seu Arnaldo, né, Votuporanga, né? Rapaz, o homem passa por cada dificuldade, você pergunta para ele, está sorrindo, sabe? Como é que tá, irmão? Na luta, graças a Deus. Tem 10 anos de comunhão diária o homem. 10 anos de comunhão diária. Está se alimentando do pão da mãe. Então, se você não quer cair, meu irmão, existem duas armas poderosíssimas que vai fazer você ficar de pé mesmo na tribulação. É a mãe e o pão da mãe. É a mãe. Ao menos o terço aí, pelo amor de Deus. Um terço do rosário, né? Aí, ó, erga o seu terço aí, ó, que bonito. Começar a erguer. Vai catando da bolsa, vai catando do bolso. Aí, ó. Rapaz, isso aqui é repelente de capeta. Não tem treva que domine. O diabo corre de você porque você está com o terço, não é isso? Sabe por quê? Porque uma Ave Maria aprisiona o demônio. Imagine 150, 200 Ave Marias. Ó, é isso aqui. E Santa Missa, amém? Melhor ainda quando você reza o rosário e vai à missa. Meu Deus, aí você, cara, quando acontece isso, reza o rosário e comunga na missa, eu falo, mano, eu sou um super cristão hoje. Capeta pode vir quente que eu estou fervendo. Deixa eu ler isso aqui só para a gente concluir, que eu achei belíssimo, né? Olha só. Maria, olha que bonito, gente, presta atenção, ó. Maria é o trono, mas Jesus é o rei. A alma hospeda-o e adora-o. Maria é o altar, mas Jesus é a vítima. A alma oferece-a e consome. Maria é a ovelha, mas Jesus é o Cordeiro de Deus. A alma acaricia-o e conduz no seu próprio coração. Olha que lindo isso, cara. Maria é a nascente, Jesus a água. A alma bebe-a e descedenta-se, né? Acaba a sua sede. Maria é o alveário, Jesus o mel. É como se fosse caixa de abelha. Maria é a caixa de abelha, o alveário. Jesus é o mel. A alma dissolve-o na boca e o saboreia. Olha só. Maria é a videira, mas Jesus é o cacho de uva, que espremido e consagrado bebemos. Nossa. Maria é a espiga, mas Jesus é o trigo, que sacramentado sob o altar. Ah, meu Deus, isso é muito bonito. Ele é o trigo que sacramentado sob o altar nos serve de alimento. Maria é o... Olha isso aqui, gente. Cara, é muito bonito. Maria é o paraíso de Jesus, e Jesus é o paraíso de Maria. E a alma é o paraíso da mãe e do filho. Deveras, quanta intimidade e quantas relações vinculam entre si a Virgem
o sacramento e a alma eucarística. Quanta unidade existe entre a Santíssima Virgem Maria, Jesus sacramentado e nós, pobres pecadores, mas que temos uma alma eucarística e uma alma mariana. É fazer de nossa vida o altar. Ah, mas eu sou casado, eu não posso ser um monge, eu não posso mais consagrar minha vida no silêncio. Uai, você pode ter uma alma que é um monastério. Você pode ser um mosteiro ambulante. Onde você vai, você leva a catedral. Onde você vai, você leva o altar. E onde você vai, você leva o filho, a vítima, que é Jesus. E também você leva a mãe. Entendeu? Então a Santíssima Virgem Maria nos ensina a ter um coração adorador. Porque ela é a primeira quem adorou. Ela é a primeira quem viu com os olhos. Ela é a primeira que tocou. Ela é a primeira que sentiu. Imagina ela chamando José, imagina. José lá na carpintaria fabricando cadeira. Aí ela está lá fazendo crochê ou costurando. Porque ela era ótima nisso, viu? Aí Jesus chutava, ela falava: José, José, vem cá. Vem cá. Jesus chutou. Aí José colocava a mão. Ai meu Deus, literalmente, né? Ai meu Deus. Olha, José e Maria já comungavam sacramentalmente de Jesus, não no sacramento, mas unindo as suas vidas ao do divino menino que estava no ventre de Nossa Senhora. Então, irmãos, se eu não tenho fé, se eu não consigo acreditar, se eu não consigo ir na missa e acreditar que ali está o divino verbo encarnado, eu tenho que passar então pela humildade da escola de Nossa Senhora. Como que você vai ter uma vida de oração profunda, de adoração ao Santíssimo Sacramento? Como? Começando pelo terço. Aí eu não consigo ficar em silêncio, eu não consigo meditar, eu não consigo contemplar. É porque você não passou pela escola ainda, ó, das Ave Marias, todo dia. Aí depois das Ave Marias, eu comungo do corpo de Jesus. Aí eu volto na Ave Maria, aí eu comungo do corpo de Jesus, né? Porque Ele, antes de entrar em nosso coração, Ele quis passar antes pelo ventre de Maria, para depois entrar em nosso coração. Ele quer assim, Ele quer que antes amemos a sua mãe, entremos na escola de Maria, e ela vai nos levar a Jesus, como ela fez nas bodas de Caná. A água se transformou em vinho, mas na missa, o vinho se transforma em sangue. E é pelo útero de Nossa Senhora, pela sombra do Altíssimo, que cobre as ofertas. Ali acontece uma nova encarnação. Amém? Bem-vindos à Igreja Católica. Viu? Isso é a Igreja Católica, tá bom? Bem-vindos à Una Santa Católica Apostólica Igreja de Jesus Cristo. É essa? Bem-vindo à igreja idólatra que eles falam, a igreja do Apocalipse, a besta do Apocalipse. Bem-vindo. Esse monte de besta fala que nós é besta, mas nós somos a igreja de Jesus Cristo.